Olá, boa tarde. Começa agora o Esporte Metrópole. O melhor do esporte está aqui com o time titular da sua TV. Vem com a gente! Eu sou o 11, ela é a 10, hein? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Esporte Metrópole. É sensacional ter a sua companhia. Cada lance, os gols. Tudo bem que a gente vai deixar os gols para a próxima segunda-feira, as emoções dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Os lances engraçados, os momentos mais cômicos da sua TV e, claro, um convidado mais que especial hoje no Esporte Metrópole. Vamos com os destaques, Cecília. O Goiás está preparando uma grande festa para o próximo fim de semana e os ingressos para o jogo decisivo contra o Joinville já estão à venda para o torcedor esmeraldino. É a realidade, não é piada o que eu vou falar não, viu? Lado a lado. Jogadores do Dragão elogiam o trabalho do técnico Jairo Araújo e querem a sua permanência em 2013. São amigos do treinador. Não. Vladimir Araújo diz não ao Tigrão. E mais, ex-zagueiro do Dragão pode ser o primeiro reforço para a próxima temporada. Diante de apagão e greve, a seleção brasileira encara a Argentina logo mais no Super Clássico das Américas. Eita, o que esperar desse jogo, né? Possível adversário do Corinthians no Mundial sofre goleada. Isso mesmo, gente. O Chelsea está em crise. O eterno Senna eleito por TV inglesa o melhor da história da modalidade. No Curioso Esporte Clube você confere jogo de beisebol e touchdown. Incrível. Esse está sensacional, viu? No Metrópole Debate de hoje, teremos a presença do ex-técnico do Tigrão, Roberto Oliveira, daqui a pouco por um bate-papo com a gente. O Roberto Oliveira que foi dispensado, foi demitido do Vila Nova esta semana e estará com a gente aqui no programa para prestar aí alguns esclarecimentos. A gente vai tentar ver o que aconteceu de fato, né? Se foi só por reclamação mesmo, vamos ver o que ele tem para dizer para o torcedor colorado, principalmente. Não perca, o Esporte Metrópole começa agora. Participe com a gente através das redes sociais, na internet. Você manda o seu recado, a gente registra aqui. Tem o perfil no Facebook e também no Twitter, o @ESPMetrópole. Manda a sua mensagem e participe também do programa. O Twitter da Cecília, que mais bomba? Nada, bomba nada. @Cecília Barcelos. Tem também o do Hugo, né? @Hugo Sérgio Gol. E também o do Bruno. Bruno Boss. Tá prontinho. Esqueci de falar isso até pra ele. Tá pronto. Só prometendo, até agora nada desse Bruno Boss. O duro é que tem gente que costuma usar o Boss para fazer alguns trocadilhos. Aliás, trocadilho é com você, mas deixa quieto. Vamos falar de seleção brasileira, até porque hoje tem o Super Clássico das Américas. O Brasil só precisa do empate, né? Gente, e detalhe. Diego Cavalieri no gol, né? Até que enfim uma coisa boa, né? A gente comentou isso ontem, mas tá mais que merecido, né? Muita gente fala, não, é cedo demais. A única Cavalieri não tem bagagem de seleção brasileira, mas poxa. A única coisa que eu lamento, né, é que ele só foi convocado como titular para o Superclássico das Américas, que tem aquela necessariedade, uma obrigatoriedade de serem convocados apenas jogadores que estão em atividade no futebol brasileiro, ou seja, em território nacional. Então, por isso, o Diego Cavalieri, que foi sem dúvida o melhor goleiro da temporada aqui no futebol brasileiro, é campeão com a equipe do Fluminense, merecidamente foi lembrado e entra como titular nesse jogo. Porém, não é ele que a gente vê sendo convocado sempre para a seleção, aquela que vem sendo preparada há 2 anos para a Copa do Mundo de 2014. No primeiro jogo foi um apagão. Agora que drama vive a Argentina, né? Greve pra lá, em crise. Greve pra cá, só não pode ter greve em campo, né? Não, isso não pode, Imagina, né? Greve em campo, não vai ter jogo. Se os jogadores da Argentina fizerem greve, bom para a seleção brasileira, porque eu não tô tão confiante assim no nosso selecionado não, viu, Hugo? Tô satisfeita com a escalação como titular do Diego Cavalieri, do Fred no ataque com o Neymar, mas eu acho ainda uma seleção sem muita consistência. Não tem aquela coisa geral, que você olha e aquele destaque, aquele peso, né? Não tem, principalmente no setor de meio campo. Para esse jogo, acho que tá meio complicada a situação. Mas vamos ver, né? Um empate é um resultado que dá para a seleção brasileira conseguir, lembrando que o jogo acontece contra o nosso maior rival, a Argentina. E a seleção brasileira é algo interessante, nunca jogou na Bombonera. Pois é, primeira vez que isso vai acontecer, né? Lembrando que esse jogo deveria ter acontecido já em Resistência, na cidade de Resistência, né? E aí mais um trocadilho para quem gosta muito, né, Hugo Sérgio? Né? Faltou energia na cidade de Resistência, mas tudo bem. E o nosso queridíssimo Rafael Bessa deve estar assistindo o programa pela internet de lá de Buenos Aires, ele que foi acompanhar a seleção brasileira, mas até o fim da semana está de volta e vai falar para a gente as impressões que ele teve de perto, né? Porque de perto é outra coisa. Claro, ele que é o nosso pônei bendito.
Eu fui brincar com um comercial, ele ficou bravo. Falei, não gostou, não? Você é o bendito, fica tranquilo. Mas o problema não é ser maldito ou ser bendito, o problema é que é o pônei. É o pônei. É isso que ele não gostou. Agora, é isso que ele não gostou. Eu recebi um telefonema ontem, já que a gente está falando de Brasil e Argentina, de uma figura que está trabalhando no jogo, que a gente acabou de falar, né, Pônei? E o que acontece? O cara comeu tanto uma churrascaria que a coisa pesou. Pesou? Pesou. Eita. Deu azia. Mas ele levou um security com ele? Ah, ele não anda sem security. Não, né? Então deve ter ele resolvido já estava alegre numa comigo boa. logo depois. Ah, é? Logo depois, Luga, eu fiquei mal e tal, mas agora eu tô mais tranquilo. E fala pra aquele menino lá que é o garoto propaganda da security, que eu fico tão feliz quando ele fala e abre aquele sorriso, sabe? Nosso de hit conselheiro amoroso. Daniel. Que coisa, gente. O Hugo não perdoa absolutamente ninguém. Mas se você, assim como nosso querido Bessa, com as carnes argentinas lá em Buenos Aires, exagerar no almoço, sentir aquela azia, aquela má digestão, não se preocupe. O Bruno Daniel vai trazer o recado para você agora, a solução para esse problema e também para a famosa ressaca. Dê um chute na ressaca com Security, não é isso, Bruno? Vai. É isso aí, Cecília Barcelos, Hugo Sérgio e amigos aqui do Esporte Metrópole. É o Security, a receita para quando você comer demais, se der aquela má digestão, aquela barriga pesada, tome Security em aproximadamente 45 minutos, o seu problema já estará resolvido. E também, após beber demais, exagerar na bebida, você precisar, logo depois você já toma o Security para evitar aquela ressaca e aquele efeito difícil para o dia seguinte. Afinal de contas, você às vezes quer se divertir, quer passear, quer dar uma esticada na noite, mas precisa trabalhar no dia seguinte, precisa estar inteirão no dia seguinte. Então, o Security é a receita para que você seja feliz e não tenha problema. E o Security não é alcoólico, é um chá, inclusive registrado pelo Ministério da Saúde como chá, não é alcoólico de forma alguma, tanto você que bebe quanto você que não bebe, que tem o problema de comer demais, pode tomar o Security e ficar absolutamente tranquilo, porque o efeito é real e é muito bom. Inclusive, é um produto exclusivo no mercado brasileiro, o Security não tem concorrência. Você pode tanto comprar em lojas de conveniência, farmácias, estabelecimentos comerciais, ou então, caso você tenha o seu próprio estabelecimento comercial, pode também revender o Security e ganhar muito dinheiro. Pode entrar em contato com a Goiás Service pelo 0800 603 8585, ligue de telefone fixo, ou então pelo seu celular você pode entrar em contato pelo 3233 0378. Vai ser muito bem atendido, vai ser revendedor do Security, vai vender bastante e vai dar uma alavancada no seu negócio. Faça o que a gente diz, fale o nome do Esporte Metrópole e você vai se dar bem. Bom, é o chá do bem-estar. Está dado o recado do Bruno Daniel com o Security. Dê um chute na ressaca, portanto. Ele me lembrou o Netinho. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Não, faça o que eu digo. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Ah, tá, é pra fazer mesmo. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Eu lembro do Bruno Daniel. Security. Não vai dançar também, não, vai? Não, aí não é comigo, não. Ah, não. Grande Netinho de Paula. Dançar é com você. Você geralmente dança aqui no programa. Mas tudo bem, gente. Depois dessa, antes que o Hugo Sérgio não se contenha e comece a dançar aqui no programa, vamos para o intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta, tem debate, não saia daí. A MBM oferece soluções de impressão para empresas de diferentes tamanhos e segmentos, sendo revenda autorizada das marcas Brother, Toshiba, Sharp, Xerox, Lexmark, Riso e Oki, possuindo uma linha completa de multifuncionais, impressoras e copiadoras, trabalhando com locação e outsourcing de impressão, que aumenta a produtividade de sua empresa através da eficiência e economia de modernos equipamentos. Entre em contato conosco para saber mais pelo 3212-4288 ou acesse www.mbmcop.com.br. De vez em quando, a gente passa um pouquinho do ponto. Quando passar, beba Security. Security destaca nunca mais. À venda nas melhores casas noturnas e conveniências.
separando meninos dos homens. Estamos de volta com o programa esportivo mais interativo e mais dinâmico também da sua TV. Agora aquele momento especial, né, Hugo? Momento da razão. A voz da razão vai estar com a gente aqui porque é hora de debater. Não perca, portanto, o nosso Metrópole Debate. Para quem ainda não sabe, quando a gente fala em voz da razão, a gente se refere ao boss. Ô, boss, tudo bem? É isso, gente. Quem sou eu para ser a voz da razão? Aqui. Eu não tenho 30% da capacidade de vocês. Não tem não, mas aqui, vou falar o seguinte, viu? Bruno, presta atenção. Ontem, o Bruno estava difícil aqui no programa. Porque ele é o primeiro a falar e o último a falar nesse programa aqui. Eu nem entro bate frente com o Bruno mais não. Afinal, ele é o coordenador, ele é diretor, não quero, isso, não quero ter crise, promover crise aqui na equipe. E ele agora aprendeu a debater sozinho, né? É, A hora o que ele Bruno está debate sozinho, sozinho. aí ele fala que a gente não vai rebater absolutamente a opinião dele. E eu já vou lançar um tema de Série A. Você porque pode falar essas coisas pro pessoal, sim. mas só deles olharem pra minha cara, eles sabem que isso aí não é verdade. Ele está sendo Não, fecha nele. injustiçado. Fecha no rosto do Bruno. Vocês não acreditam nele, entendeu? Vamos comigo aqui. Tá, já vou falar de Série A, porque o Goiás já respira a Série A, gente. É verdade. Venda de ingressos para esse jogo decisivo, jogo do título. Já, os ingressos já estão disponibilizados para o torcedor, na Serrinha e também no Empório Esmeraldino, né? Mantida a promoção que foi feita pela diretoria ao longo de toda a Série B, expectativa de casa cheia. E a diretoria do Goiás, mais uma vez, né, deixa uma carga separada, uma carga de ingressos, para aqueles torcedores que vêm do interior, que não têm condição de comprar antecipadamente, para que possam comprar lá na entrada mesmo do Estádio Serra Dourada, nas bilheterias, melhor dizendo, do Estádio Serra Dourada. Lembrando que isso tem por objetivo coibir, pelo menos, a ação dos cambistas. Então, quem vem do interior, quem vem de Brasília, quem quer assistir esse jogo decisivo e festivo do Verdão, não precisa comprar ingresso de cambista. Vai direto na bilheteria do Serra, compre lá. Bacana, acho que foi inteligente, deu certo no jogo passado aqui no estádio Serra Dourada, né, aquele que houve troca de alimentos, né, houve uma carga de ingressos também para serem trocados lá no próprio Serra. Sim. Só que não basta isso, né? A diretoria está fazendo a parte dela, o torcedor também tem que fazer. Acho que para acabar mesmo com a ação de cambistas é só não havendo demanda, não tem que ter procura. Se você não comprar ingresso de cambista, ele não vai ter para quem vender. Então, compre seu ingresso na bilheteria, tá dado o meu recado. Exatamente. Aí o torcedor agora vai começar a fazer a parte dele. Bacana da diretoria do Goiás já ter começado essa venda hoje. O torcedor ganha um dia para fazer essa compra. O ingresso está barato. Achei legal da diretoria do Goiás manter essa promoção mesmo para esse jogo. Eu até era favorável até colocar R$10. Acho que não tinha nem problema. Nem o torcedor não ia chiar se o ingresso fosse R$10, por exemplo. 10, mesmo com a camisa do Goiás, entendeu? Porque R$10 também é um preço bem barato, é um preço quase que simbólico aí para um jogo tão importante, para uma final de Campeonato Brasileiro. Vale o título do Brasileirão, ainda que Série B, mas é título de Campeonato Brasileiro para o Goiás. Mas tudo bem, mantiveram a promoção, assino embaixo o que disse a Cecília aqui, concordo com ela em relação a essa questão do... Você concorda com alguém? O que é isso? Tô Quantas vezes eu assinei embaixo aqui o que disse a Cecília? Em relação a deixar a carga para o sábado, a diretoria do Goiás mostra mais uma vez que é inteligente, que pensa no seu torcedor. É verdade. E ainda em relação a esse jogo, não sei se vocês puderam acompanhar, acredito que sim, são os dois muito bem informados sempre, né? Às vezes até muito mais que eu, né? Mas houve algumas declarações infelizes do presidente da Federação Catarinense de Futebol, né? Dizendo que ele deu a entender, viu, Hugo, que contrariando aí a sua expectativa, o Joinville vai endurecer para cima do Goiás. Até porque, né, caso isso aconteça, caso o Avaí também consiga o resultado contra a equipe do Criciúma, essas duas equipes serão premiadas na próxima temporada. E aí? Continuo mantendo a minha opinião. O Joinville vai abrir para o Goiás. Vai abrir para o Goiás. Não abre. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, tem que fazer uma análise simples aqui. Não existe uma rivalidade direta entre Joinville e Criciúma. Não existe. Rivalidade lá a maior rivalidade é Avaí e Figueirense. Tem a rivalidade. São times da mesma cidade, torcidas rivais e tudo mais. Criciúma e Joinville
não é nenhum menosprezo que eu vou dizer aqui, absolutamente, só para você entender, e você sabe também, é inteligente. São times do interior. Né? Seria a gente imaginar que aqui em Goiás, o Itumbiara e o tal, vou pegar de uma outra região, o Itumbiara e a Jataiense chegaram a essa condição. Será que a Jataiense ia prejudicar o Itumbiara? Acho que não. Só vi o Joinville aprontando pra cima do Criciúma no Heriberto Rios, comendo a bola. Não, mas o Joinville ali tinha chance de acesso ainda. Exatamente. Entendeu? Ali não apertou por nenhum outro motivo, não. É porque tinha chance de acesso. Brigava ainda pelo acesso. Foi por isso que apertou para cima da equipe do Criciúma. Ali, né, tinha ainda possibilidade. Por exemplo, futebol paulista. É um exemplo verdadeiro aqui, claro. Os times de São Paulo, nenhum vai se ajudar nunca, ok? Porque tem a rivalidade. E digo os times de São Paulo, incluo o Santos nisso aí. Já os times do interior se ajudam. Se ajudam. A federação entra no meio e fala assim, ó, nós damos dinheiro para vocês, a gente ajuda vocês, e agora é hora de você ajudar o futebol paulista. Você vai ajudar o time tal não cair. Entendeu? Até me parece que tem, eu não sei se é o Guaratinguetá que pega o Barueri na última rodada. Eu tenho certeza que o Guaratinguetá ganha o jogo. Mas é exatamente com esse pensamento que o presidente da Federação Catarinense quis dizer que pode acontecer muita coisa. O Criciúma pode ser campeão, porque o Avaí pode, de repente, beneficiar o Criciúma, enquanto o Joinville pode complicar a vida do Goiás. Lembrando que o Goiás só precisa de um empate. Ele não precisa sequer vencer o Joinville para sagrar-se campeão. Porque se a Federação Catarinense falar para o Joinville, se você ajudar e o Criciúma for campeão, nós vamos te premiar. O Joinville vai ajudar correndo. O Joinville vai ajudar correndo o time do Criciúma. Eles não têm nada a perder. O Criciúma já subiu mesmo. Eles vão perder o quê com isso? Né? Mas é porque não dá conta, Bruno. Você fez a seguinte colocação. Não, o Joinville jogou. Daqui a pouquinho, vai marcar a presença aqui, gente. Falando de Joinville, mas vamos falar de coisa assim. Está acima do Joinville. Daqui a pouquinho, uma figura mais do que nobre, qualificada e o cara mais injustiçado da temporada do Vila Nova, daqui a pouco vai falar com a gente. Mas voltando ao assunto do Joinville. Quando tinha chances de acesso, comeu a bola contra o Figueirense. Mas não luta por nada. O Joinville. Contra o Criciúma. Contra o Criciúma, desculpa. Sim, contra o Criciúma. Só que agora a equipe não luta por nada. É um time fraco. Fez muito nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Muito. Primeiro que não dá conta. Segundo que eu mantenho a minha opinião. A rivalidade é grande, Bruno. Do interior, mas tem rivalidade. Tem rivalidade. Eu senti isso me ferir. Joinville e Criciúma. Olha, eu já vou reafirmar a minha opinião aqui que emiti ontem, agora com um certo reforço em cima dessas declarações, até certo ponto, infelizes do presidente da Federação Catarinense, porque ele está motivando o Goiás do meu ponto de vista, né? O presidente João Bosco Luz já falou a respeito, vai deixar a cargo dos procuradores para que tomem as providências e com certeza todo mundo vai estar aí de olho no comportamento dessas equipes nesta última rodada do Brasileiro Série B. Mas o Goiás é superior tecnicamente ao Joinville, isso é fato, é favorito, não precisa sequer vencer, um empate já garante o título do Goiás, ou seja, só depende dele, dane-se o resto. E eu acho que essas declarações do presidente da Federação Catarinense vão fazer com que os jogadores do Goiás entrem ainda com mais raça, mais vontade dentro de campo. É isso que eu espero. Eu posso falar mais? Para fechar minha parte aqui? Nesse jogo vai ter um show do Walter. Show do Walter. 4, jogo para 5-0. Como é que você chama ele? Valterro. Valterro. 5 do Valterro. Por quê? Você fica incomodado quando chama de Valterro? Não, é legal, acho legal. Melhor que Tufão, né? Melhor que Tufão, né, Bruno? Mas Tufão pegou, né? Não, mas a novela acabou também. Ah, mas o homem tá lá, o Walter tá fazendo gol ainda. Valterro você pode perpetuar. Gente, Tufão pegou, olha, mas a novela acabou. Sinceramente, eu não consegui me conter no último sábado lá no Anacleto Campanella, porque o estádio é muito mais acanhado, a gente fica mais próximo, né, do time também, mesmo o pessoal de imprensa, as cabines são bem mais próximas do que o estádio Serra Dourada. E quando eu vi o Walter no comecinho do jogo, passando ali mais perto da cabine da rádio, eu falei, realmente, ele tá muito pesado. Não, tá ele gordinho, tá redondo. Tá muito pesado. Mas é incrível que com aquele peso todo... do meu time. Era isso que eu ia dizer. Com aquele peso todo, porque é visível que ele tá gordinho, mas com aquele peso todo ele tem agilidade, tem habilidade, coisa que, por exemplo, Renan Oliveira, fininho, né? Não tem. Felipe Bonito Ricardo Bueno do Atlético, não tem uma gota de gordura no corpo. Não, eu falei assim do Goiás mesmo pra ficar por ali, né? O Renan Oliveira. Fisiologista agora, Bruno? Não, mas é porque ele é magrinho. Ah, vamos criar um programa aqui na TV, eu vou falar pro seu Debré, uma espécie de roda da vida, que o cara sabe de tudo, agora é o fisiologista. Para de implicar com o Bruno. Não, eu só olho assim na cara do telespectador porque eles veem que às vezes eu sou injustiçado aqui. Eu tô te defendendo. As pessoas falam coisas a meu respeito que eu não merecia escutar.
É verdade. Não, vamos pro intervalo, gente. A gente já vai pro Vamos pro intervalo, pra depois tomar debate água. mais. Hoje o clima tá meio tenso. Isso, e o Roberto Oliveira, que nós anunciamos no início, já está aqui nas nossas dependências, aqui nos bastidores do nosso programa. Gostou, Cecília? Que coisa, hein? Bruno é cheio de classe. Não, mas é porque o negócio aqui é chique, né? Como você gosta de falar. Padrão você fala Copa do essas Mundo. coisas, negócio de chique. Eu não falo isso, mas o Padrão Copa do telespectador Mundo. gosta, então eu repito. Bom, então Pois é, daqui a então- pouco Roberto Oliveira, né? Exatamente. Com a gente no próximo Não, bloco. e ele chegou num estilo, Ray-Ban, meu Deus. estilo Top Gun, ué. Aquele filme As Tá Indomáveis. Gente, menos, né? Vamos lá. Então, vamos para um rápido intervalo. A gente retorna daqui a pouco com muito mais Esporte Metrópole para você, com a presença do Roberto Oliveira, ele que foi demitido injustamente. Acho que isso é unânime, ou quase unânime, essa opinião, né, da equipe do Vila Nova. E a gente vai falar mais sobre isso diretamente com ele. A gente conta com a sua participação também. Não saia daí. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade: só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. De vez em quando, a gente passa um pouquinho do ponto. Quando passar, beba Security. Security destaca nunca mais. A venda nas melhores casas noturnas e conveniências. Proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Estamos de volta aqui com o Esporte Metrópole, como anunciamos anteriormente, com um convidado especial no programa de hoje, Roberto Oliveira, ele que acabou de ser demitido da equipe do Vila Nova, e a gente vai bater um papo muito bacana, ele atendeu o nosso convite, está aqui presente, portanto, imperdível, lembrando que você pode participar através das redes sociais. Vamos para o geral então, porque o Roberto já está aqui com a gente, né, Hugo? Ele, o Bruno Daniel. Roberto Oliveira, muito boa tarde, obrigada por ter atendido o nosso convite, por estar aqui no Esporte Metrópole. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui, revendo, né? Amigos aí, não poderia deixar de não atender. A gente está sabendo do alcance que vocês estão tendo. Eu acho super importante que isso aconteça. É importante a gente estar batendo esse papo aqui, esclarecendo, logicamente, muitas coisas. Vamos direto, então, à primeira pergunta, né? Porque acho que todo mundo foi surpreendido com essa notícia, anteontem, da sua demissão na equipe do Vila Nova. A demissão essa que, ao que tudo indica, foi decidida pelo presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Diniz, e motivada por você falar pura e simplesmente a verdade, né? Reivindicar melhorias para as categorias de base. Foi isso mesmo ou teve algum outro motivo para a sua demissão do clube? Olha, na verdade, primeiramente, que a gente não surpreende com mais nada na bola, né? A gente está há muitos anos nesse mundo aí, quando você pensa que está uma coisa, muda completamente. E eu não critiquei a diretoria publicamente. Eu simplesmente estava falando que já que a proposta do Vila Nova é usar jogadores da categoria de base, é investir mais na categoria de base, então não poderia acontecer o que está acontecendo. Por exemplo, salários atrasados, dificuldade de logística, material, aquela coisa toda.
Então era somente uma conversa que eu tive com alguns colegas seus das outras emissoras. Então não houve uma crítica, e sim uma espécie de um início de um planejamento para o futuro. O objetivo é investir na base, por que não dar para essa base uma qualidade melhor de trabalho? Você vê que ali as comissões técnicas, né, estão aí receberam, acho que julho. É ruim. Em nenhum momento esses meninos que fazem parte, esses profissionais, né, que fazem parte da categoria de base, das comissões técnicas, faltou um dia do trabalho. Sempre se dedicando, se aplicando, o resultado veio. É isso que eu achei contraditório, né? Com bons resultados. Os resultados acontecem e você é demitido. Justamente. E o Sub-15 foi campeão, o Sub-16 foi campeão, as outras duas, Sub-18 e Sub-20, chegaram nas semifinais. Então eu penso que o caminho é esse. Principalmente pela própria situação que o Vila se encontra. Está se apregoando a todo momento que o momento é a da base. Então nada melhor do que a gente melhorar essa condição. E foi isso que eu coloquei a público, mais como uma reivindicação do que propriamente como uma crítica. A gente conhece muito bem o Vila Nova. Alberto, qual que era a sua relação? Como é que era o seu relacionamento com o Paulo Diniz? É normal, é de dirigente com funcionário. Poucas vezes nós conversamos e num dia que ele estava lá acompanhando o treinamento da equipe profissional, eu tive a oportunidade de falar com ele. Eu falei até para a equipe profissional que enquanto o Vila não adquirir, não implementar uma metodologia de trabalho, o Vila não vai sair desse marasmo. A gente pode pegar, digamos aí, exemplos do São Paulo, do Santos, de grandes equipes, próprio Corinthians, porque o Vila Nova acontece o seguinte, toda a comissão técnica que chega no Vila Nova, é o Vila Nova que tem que se adaptar à comissão técnica. E não é o profissional contratado para gerenciar o Vila Nova, dirigir o Vila Nova. Agora mesmo, tudo bem, vai se trabalhar com a categoria de base. Então o perfil do profissional tem que ser aquele que já tem trabalhos ao longo da carreira dele com jogadores jovens. Porque o jogador sai da categoria de base, ele é um bom atleta, mas ele não está pronto ainda. Tem que ter uma paciência, tem que ser lapidado, tem que se dar moral para esse jogador. Não é as vitórias que vão entusiasmar, nem as derrotas que vai estimular o profissional. Então você tem que ter muito cuidado nisso. Não adianta o Vila falar que vai trabalhar a categoria de base e de repente vai contratar um profissional que nunca fez esse trabalho. Então essa metodologia de trabalho tem que implementar. O Vila Nova, ao longo desses anos todos que a gente acompanha, toda vez que se contrata uma comissão técnica, o Vila que se adapta ao profissional, não o profissional que já vem. O Vila Nova pode muito bem, dentro dessa metodologia, nós temos aqui o preparador de goleiro, nós temos o preparador físico, nós temos o fisiologista, nós temos isso. Vem exclusivamente o técnico, como é o São Paulo. O Santos também está agindo assim, depois da era Muricy. Então é desse jeito que a gente quer ver. A gente pega os bons exemplos. Então o meu relacionamento com ele foi esse daí. Às vezes era participar de reuniões, a gente dava as opiniões a respeito desse determinado assunto, mas estritamente dessa maneira. Conversa mesmo entre vocês foi essa, quando vocês estavam no profissional ainda, que ele foi assistir o treino, e essa última? Eu conheço o Paulo há muito tempo, desde a outra vez que ele esteve no Vila Nova, né? Ele sempre, às vezes ele passa lá, a gente conversava assim muito rápido também, cumprimentava, mas não tinha. Agora, dessa última vez eu fui surpreendido, né? Na segunda-feira, quando eu cheguei no Vila para que a gente pudesse começar o planejamento para a Copa São Paulo e para a Copa Promissão, que são as próprias competições do Sub-20 e Sub-16, eu fui chamado pelo responsável pelo setor, o departamento de pessoal, administrativo, Gilberto. Ele que me comunicou que eu estava demitido. Não foi nem o próprio Paulo? Não, não foi o Paulo, não foi o Martinez, não foi ninguém. Eu fui comunicado por ele pelo Hugo. O Hugo também foi surpreendido à tarde, o que me causou estranheza, porque até aquele momento, teoricamente, o Hugo tinha toda a autonomia. Até porque... Foi ele que me contratou. Exatamente. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma entrevista do Hugo Jorge Bravo, né, e ele disse exatamente isso, que ele te contratou, ele levou você para o Vila Nova para desenvolver esse projeto com as categorias de base, e que ele só ficou sabendo pela imprensa. Ele soube pela imprensa da sua demissão, né, mas ele disse uma outra coisa que me chamou a atenção. Ele falou que desde o princípio o seu nome sofreu resistência dentro do clube. Você sentia isso? Não, no meu trabalho não, porque meu contato era direto com o Hugo, né? E quando eu fui chamado, por exemplo, para atender o profissional, eu fui com a maior boa vontade, não era minha obrigação. Eu não tinha nada com aquilo. Eu poderia simplesmente lavar as mãos, não é comigo isso daí. Não quero saber, eu quero saber da categoria de base. Naquele jogo contra o Santander, quando o Cavalinho saiu, eu atendi. E agora, né, quando todo mundo estava virando as costas pro Vila, que estava numa situação realmente desesperadora, que ia jogar contra o líder, uma equipe que vinha acho que de 8 vitórias, que era o Macaé, ninguém queria.
Aí o Roberto foi, tudo bem, mas naquele momento eu não poderia virar as costas. Primeiro, pelo respeito que eu tenho pela instituição, Vila Nova, o respeito pelos torcedores que me tratam com muito carinho, muito respeito. Então eu tinha que fazer aquilo. Graças a Deus, nós evitamos o pior. Se o Vila cai para a Série D, era um desastre total. O Vila continua na Série C, menos mal. E como se diz, eu não existia, porque eu conheço a maioria dos funcionários. Eu trabalhava só com a meninada, dava muito suporte para as categorias de base e para as próprias comissões técnicas. Então, meu relacionamento, nas vezes que eu tive que conversar, por exemplo, com o presidente, ou com o Gilberto, com aquelas pessoas mais próximas ali, eu não via resistência nenhuma, nem tem porquê. Talvez as pessoas possam achar, o Roberto é autossuficiente, aquela coisa. Mas a gente tem que ser autêntico. Eu não tenho como, em algumas situações, você é obrigado a colocar diretamente na mesa, porque aí fica mais fácil de resolver. Interessante é que ninguém quis pegar o Vila até agora. Zé Roberto, né? E agora o Vladimir. Mas na verdade o Zé Roberto pediu alto. A questão foi essa, não entraram no acordo financeiro, pelo menos foi o que foi divulgado. Mas às vezes 5 mil por Vila é alto, né? Agora, gente, sinceramente, Hugo, mas quem é que vai querer assumir, né? E aí é opinião minha, né? Quem vai querer assumir o Vila Nova? Não tem ninguém para ter coragem agora para assumir nem a presidência do clube, né? Porque o Paulo Diniz disse que renuncia o Conselho Deliberativo, Marcos Martinez vai junto, desde que apareça algum projeto melhor para o Vila. E essa pessoa, para apresentar um projeto melhor, não surgiu até agora. E eu acredito que vai ser difícil, não é só contratar um técnico, não. Vai ser difícil contratar jogadores, e não dá para ir só com a base. E eu, sinceramente, tinha essa expectativa de que o Vila Nova fosse te aproveitar muito mais, exatamente efetivando você, Roberto, como técnico da equipe profissional, porque no momento de tapar buraco, de ser o interino, de assumir a responsabilidade, você estava pronto, não se escondeu, muito pelo contrário, foi para o desafio, aceitou a parada e já conhece muito bem as categorias. Se o Vila vai ter que trabalhar com as suas limitações, nada mais natural do que aproveitar você da maneira como está fazendo com o Tinho. Tinho agora é o diretor de futebol sem autonomia, lamentavelmente, mas essa é a realidade do Vila. Na verdade, esses assuntos a gente sempre estava discutindo. O Vila Nova tem que trabalhar dentro da realidade, não dentro de dar o passo maior que a perna. Nos últimos anos o Vila vem só acumulando déficit, vai chegar um momento que vai ficar insolúvel. Não vai ter como correr. Se é que já não está, né? É verdade. Já o passivo do Vila não tem nem ideia de quanto seja, mas... já que vai trabalhar a categoria de base, como eu falei, tem sim uma metodologia de trabalho, vamos aplicar. Não adianta a imprensa fazer pressão, o torcedor, aquela coisa, essa aqui a equipe vai perder, a equipe vai ganhar, mas a gente vai tentar. Com esses parcos recursos que tem, fazer o Vila, dotar o Vila, deixar do Vila ter aquelas bolhas de crescimento. O Vila nos últimos anos, parece de repente, como aconteceu com o Seu Barros, o Vila vai como um time grande, pagamento, só que é uma bolha. O Vila não tem sustentação. Não se preparou aqui embaixo para ter justamente. Então, quando a queda cada vez maior, sempre vai um degrau sempre abaixo. Isso daí tem feito o Vila realmente penar. E hoje está aí nessa situação preocupante. A situação do Vila, eu espero que ele reaja, porque o torcedor está abandonando o Vila, e é normal que isso aconteça, está perdendo esse patrimônio, e tudo isso daí é muito ruim para a sequência do Vila Nova. Eu até defendo também esse ponto de vista que você expôs aqui no programa, de que o Vila tem que ter a sua própria filosofia de trabalho. Eu até disse isso aqui recentemente. O Vila tem que contratar um técnico logo para começar a montar o seu time e trazer os jogadores. Não. Se o Vila tem um diretor de futebol que é uma pessoa de confiança, que o Vila confia nele, acha até que ele tem muita capacidade, que é o Tim tem que desenvolver qual vai ser essa filosofia, qual que vai ser esse método do Vila trabalhar. Mas ele tem que ter autonomia para isso. Exatamente. E respaldo da diretoria. E aí sim, aí vamos contratar um treinador aqui. Fulano, você vai ser o treinador, mas o Vila Nova é isso aqui, ó. Você vai ler na nossa cartilha. Porque amanhã ou depois chega um treinador e o Vila tem pouco dinheiro. Aí chega, monta o time dele lá. Aí perde 3 jogos, o que vão fazer com o treinador? Vão mandar ele embora. E aí o Vila vai ter que trazer outro, vai ter que adaptar de novo, é o que você disse. Agora, o que eu mais lamento nesse episódio, Roberto, essa questão da sua saída, é porque você tem uma folha de serviços prestados ao Vila Nova, você tem uma história, né? A gente fala em Vila Nova, a gente lembra de você, lembra do Roberto Oliveira, e às vezes pessoas que, sinceramente, eu não consigo ver o que o Paulo Diniz, o que o Marcos Martinez, o que o senhor Urildo Campos, o que eles escreveram na história do Vila, sabe? Eu acho assim, o Vila precisava de uma renovação administrativa, precisava de... Você entendeu? Precisava de crescer administrativamente, ter pessoas novas, uma mentalidade nova, principalmente, porque às vezes as pessoas envelhecem,
mas a mentalidade se renova. E é isso que faz o ser humano grande a cada dia. Mas isso não acontece no Vila. Só complementando isso que você disse, Bruno, eu tive a oportunidade de ver as opiniões de alguns torcedores, não só do Vila Nova em relação à demissão do Roberto Oliveira, mas também de torcedores do maior rival do Vila, né? Torcedores do Goiás, falando exatamente sobre essa história, essa identificação que você tem com a equipe do Vila Nova. Então, para a torcida rival, gente, criticar a decisão da diretoria colorada de demitir o Roberto Oliveira é porque realmente a coisa foi muito mal feita. Ainda sobre aquela colocação a respeito do Hugo, a respeito da rejeição, o que acontecia? A rejeição maior porque eu já tive outras vezes no Vila, mas eu sempre recebi uma proposta melhor de trabalho. E a gente é profissional. Quando eu vim para cá agora, eu teria que ficar depois de 4 ou 5 anos que eu estava rodando por esse Brasil aí, eu resolvi ficar em Goiânia. E quando eu estava inclusive em São Paulo, quando o Hugo me ligou, Roberto, você quer assumir aqui? Eu falei, mas eu vou ter autonomia e você vai me dar o respaldo. Aí eu vou, porque para a gente poder realmente implementar uma filosofia profissional na categoria de base, senão você não tem produtividade. E uma das coisas também que pegou, que eu acho que pegou, quando eu cobrei que base não é gasto, base é investimento. Claro. Você tem que fazer, porque dali, o ano de 2012, o Vila sobreviveu graças a profissionais que saíram da base e que deu dinheiro para o cofre do clube. E que poderiam ter sido mais valorizados, acredito. Justamente. Mas tanto o Rondinelli quanto o John Lennon. Principalmente o John Lennon, Marcinho, vendeu barato. Se não me engano, que foi também para o Corinthians. Gasto é você, de repente, trazer 60 profissionais no ano. Jogadores que não deram chute e custaram quase 100 mil reais para o clube. Então, isso daí é gasto. Isso daí você não tem como retornar. Categoria de base, não. Você um dia ou outro você vai vender. Nós temos vários jogadores ali que têm todas as condições. Nós temos, por exemplo, jogadores ali que é melhor que aquele Fernando, que hoje está no Porto. Tem jogador melhor do que ele ali na base. Olha só. Então tem que se tomar muito cuidado. Eu estou falando aqui, é perigoso despertar. Mas todo jogo do Vila tem vários empresários olhando. Sabe? Então são jogadores que eu sei que amanhã ou depois vão dotar o Vila de uma estrutura financeira boa. Então tem que se investir nesses meninos. Condição boa de alimentação, psicólogo, o que nós já fizemos. Eu estava cobrando em termos, porque eu já tive essa experiência, 2004, 2005, na Taça São Paulo, eu que estava comandando. Nós tivemos todo o respaldo da diretoria na época, dali saiu Pedro Júnior, Paulo Ramos, Alisson, Joaquim, Rodrigo, Fernando, que hoje está no Porto, que pode ser vendido, ainda caiu um dinheiro no cofre do clube. Então, a gente tem essa experiência, só que nós tínhamos psicólogo, nós tínhamos nutricionista, fisiologista, tinha-se tudo. Depois de um ano de trabalho, deu aquele rendimento. A equipe ficou em 4º lugar na Taça São Paulo. Além de se negociar o Pedro Júnior e o falecido Paulo Ramos para o Grêmio, nós ainda usamos vários jogadores na equipe titular do Vila Nova. Então é esse o objetivo da categoria de base. E é isso que eu estava solicitando. Daqui para frente não pode acontecer dos profissionais ter recebido julho, quando nós estamos em novembro. Não se pode, por exemplo, nós temos aí X número de bolas para várias categorias. Nós temos que dotar essa base numa condição melhor de trabalho para que a gente possa cobrar dos profissionais que comandam. Eu tenho que cobrar deles, tenho que exigir profissionalismo, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar contrapartida. Essa questão da Copa Promissão, que você colocou, nada desse ano, o Vila passou uma situação super complicada, né? Sempre passou por situação financeira difícil para uma Copa São Paulo, mas para essa Copa Promissão, gente de fora teve que colocar dinheiro ali. Tem sido quase que uma constante isso. Na própria Copa Promissão, por exemplo, o Christian, que hoje está no Santos, foi convocado para a seleção brasileira. Então é uma Copa também de alta qualidade de ser visto, sabe? E essa situação, então, a gente tem essa condição de ver. Então a cobrança foi essa. Ainda voltando àquele grau de rejeição que possivelmente poderia ter, é justamente nisso. Por exemplo, hoje eu estou com algum atraso no meu salário. Se eu receber uma proposta melhor, eu tenho que analisar. Exatamente. Principalmente se eu não vejo perspectiva de crescimento no meu trabalho. Eu não estou encostado no Vila Nova fazendo Vila Nova de bico. Eu sou um profissional que eu peguei a coordenação, eu quero procurar fazer o melhor. Agora, para fazer o melhor, a gente tem que ter uma condição boa de trabalho. E tem que ter autonomia, tem que sentir respaldo, tem que ter motivação a cada dia, porque qualquer coisinha, qualquer rusguinha tira a motivação de quem está no comando. Isso aí te impede de fazer um bom trabalho até no dia seguinte, impede de fazer um projeto bom. Inclusive, Bruno, me surpreendeu essa tomada de decisão sem o Hugo, sabia? Porque o Hugo estava para a paz com a gente ali, nos dando todo o suporte. Roberto, é assim, Hugo, nós temos que fazer desse jeito, pode fazer, Roberto, que eu estou aqui, sabe? Me surpreendeu. Mas foi uma decisão pautada pela arbitrariedade do presidente do Conselho Deliberativo. Para mim, isso ficou mais do que evidente.
Aí eu te pergunto uma outra coisa, Roberto, nesse sentido, já que houve todo esse clamor por parte da torcida colorada, a própria imprensa criticando, a imprensa acho que como um todo criticou a decisão do Paulo Diniz. Não vi ninguém torcida adversária criticando também. Se houvesse aí, de repente, uma tentativa de reaproximação, seria possível da sua parte? Olha, é como me perguntaram, né? Você está fechando o seu ciclo no Vila Nova, nunca mais Vila Nova? Eu disse que não. Eu sou um profissional, dependendo da proposta para ser apresentada, a gente volta com toda a naturalidade. Tanto eu como os dirigentes vão passar. A instituição vai ficar. Se eu sentir que tem firmeza no trabalho, aquele planejamento que nós havíamos feito para a categoria de base, eu volto. Com toda tranquilidade. Não estou pedindo minha volta aqui, solicitando que eu seja reintegrado no Vila Nova. Mas aí já vai ter que sentar, já vai ter que conversar, porque a gente não viva nessa insegurança. De repente, o Roberto voltou, mas qualquer coisinha, qualquer palavra mal colocada, o Roberto está fora novamente. Isso eu não quero. Eu quero continuar tendo autonomia para que a gente possa fazer da melhor maneira o nosso trabalho. Se não for no Vila, o Bruno vai fazer uma colocação, mas desde já te desejo sucesso, porque eu sei que o seu caminho pode ser o do Gurupi. Já foi campeão por lá. A gente tem um mercado muito bom no Tocantins, né? As 4 vezes que eu tive lá, 5 vezes eu fui 4 vezes campeão e 1 vez vice. Então a gente deixou o mercado bom. O Gurupi mesmo, depois de 12 anos a gente foi bicampeão lá no Gurupi, e o Gurupi tem uma temporada interessante. Tá? Tem a Copa do Brasil, tem o campeonato regional lá que é o Tocantinense, e tem a Série D. E segundo promessas que eu tenho ouvido, vai se investir muito na Série D, porque está na hora, como nós conversamos aqui, do Tocantins botar alguém no campeonato nacional para que a visibilidade do futebol lá volte a ter um respaldo bom. É uma possibilidade, tá? Mas a gente está tranquilo nesse aspecto. Eu preciso resolver as minhas pendências com o Vila Nova. Final de ano está chegando, mas logicamente que a gente aguarda com muito carinho, muito respeito qualquer convite. Escuta, só 2 coisas aqui antes da gente encerrar a entrevista. Você falou de profissionais que às vezes estavam com um salário atrasado, questão de até julho, estava recebendo por agora. O seu salário lá estava atrasado? Também, eu não estava reivindicando o meu salário, eu estava reivindicando uma melhor condição de trabalho para toda a base. Aí inclui massagista, roupeiro, inclui preparador físico, treinador de goleiros. A gente já está numa dificuldade grande. Outra coisa ruim lá, assim que acontece no Vila, toda vez que vai se cortar despesas no Vila, se olha para a categoria de base. Não existe. Nós já trabalhamos lá no limite. Nós temos um massagista, às vezes, para 4 categorias. Nós temos um preparador de goleiros para 2 categorias. Gente, isso não é clube profissional. O sub-15, sub-16 tem um preparador de goleiro. Sub-18, sub-20 tem outro. Sabe? Então, não é o ideal. Não é isso que nós queremos. O ideal é ter essa comissão técnica, o sub-15 montadinho, sub-16 montado, sub-18, sub-20. Eu tenho certeza absoluta, com todas essas dificuldades, o Vila consegue, até uma dúvida que surge nos nossos adversários, dirigentes do próprio Goiás, do próprio Atlético, quando a gente conversa, fala, gente, o que vocês fazem no Vila Nova? Que aqui nós temos todas as condições e de repente a gente não consegue chegar. E vocês, de uma maneira ou de outra, chegam. É aquela mística da camisa vermelha, os garotos vestem aquela camisa, eles ficam... Dá gosto de ver uma decisão do sub-15, sub-16, sub-18, sub-20. Realmente a gente vê que a garotada está crescendo com aquela visão diferenciada do futebol, que ainda se joga, além de se ganhar dinheiro, a gente pode sim ter muito orgulho, muita disposição, muita vontade de vestir uma camisa. Isso daí é fundamental que a base crie esse ambiente e o atleta cresça nisso daí, gostando do clube que ele está. E o Vila Nova da base, a base do Vila, é só a gente pegar aí sub-15, sub-16, sub-18, sub-20, os resultados são melhores que os do profissional, são melhores, e algo que me chamou a atenção, alguns torcedores do Vila até me procuraram, falaram comigo de ontem para hoje, nas entrevistas que você concedeu e tudo, você até concedeu para todos os veículos, para a gente lá também, falando sobre o Vila, né? Porque você foi demitido e continuava tratando o Vila como nós. Não, porque nós temos, porque nós precisamos. É identificação, né? Exatamente. Muitos torcedores até falando isso. Você vê, ele foi demitido e continua fazendo parte do Vila Nova. Bruno, a instituição Vila Nova, os seus torcedores, não tem que a gente, como se diz, maltratar porque eu estou saindo do Vila. Como eu falei, os dirigentes vão sair um dia do Vila, vão passar, como passaram nesses quase 30 anos que eu estou vivenciando o Vila Nova, o Goiânia. Quantos dirigentes já não passaram? Ótimos dirigentes, outros não tão bons. Agora a história que vai dizer, né? Cada um vai conseguir escrever o nome dele na história. Ou de bons serviços ou de mau serviço. Sabe? Porque de repente o dirigente sai com um atleta aí na rua, alguma coisa,
Ou o torcedor identifica pelo bom serviço prestado, ou nem pelo olha, péssimo. ou nem sabe, só aponta o dedo e fala, aquele ali acabou com o Vila. Acabou com o Vila, aquele acabou com determinado clube. Então, a gente tem que prezar muito essa condição. Mas sabe? foi o que eu disse aqui ontem, essa atual diretoria está fazendo história. Vai ser lembrada negativamente, porque está fazendo uma lambança atrás da outra, é incrível. Então a gente agradece, grande Roberto. Sucesso sempre que você merece, é um cara humilde, baita profissional. Um cara que caiu, entre aspas, que caiu em pé, mas por reivindicar uma melhoria num todo, né? Você não pegou só, não, o salário está atrasado, o meu salário está atrasado, não. Você olhou o conjunto. Bacana essa atitude, parabéns. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e eu penso que sair do clube é normal. De repente você é um profissional, que eu falei, o relacionamento nosso, quando eu estava conversando com o Gilberto, é estritamente profissional nesse momento. Nossa amizade, o conhecimento que a gente tem, não tem nada a ver. O clube está me dividindo, tudo bem, é uma atitude que eles tomaram. Mas eu estou mais uma vez de cabeça super tranquila, sabe? Todas as vezes que eu tive que passar pelo Vila Nova, pode ter certeza absoluta, eu tenho essa certeza, que eu sempre colaborei com alguma coisa de positivo para o Vila Nova. Então isso daí me dá a tranquilidade, me dá o respeito, não só dos torcedores do Vila Nova, como você frisou, como de todos os adversários. Quando eu chego, realmente o pessoal me trata muito bem, porque sabe da condição da gente, da maneira que a gente se porta, da honestidade, da seriedade profissional que a gente tem. Eu agradeço a oportunidade e espero voltar aqui mais vezes. Respeito e credibilidade a gente conquista, gente. Foi isso que o Roberto Oliveira conseguiu conquistar, não só com a torcida do Vila, mas também com a torcida dos rivais. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais Esporte Metrópole para você. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. De vez em quando, a gente passa um pouquinho do ponto. Quando passar, beba Security. Security, destaca nunca mais. A venda nas melhores casas noturnas e conveniências. Proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego. Ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática. Ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. Acabou ainda não, ainda tem mais Esporte Metrópole aqui, aquele momento especial. Caprichou nos vídeos hoje? Eu poupei o de ontem, porque deveria entrar no Curioso, sim, só que eu não vou entrar em respeito à profissional. Ele anunciou ontem que colocaria colega de imprensa, colega de profissão, não necessariamente daqui. Eu vou dar um jeito e vou colocar ele na semana que vem. Que coisa, hein? Vou colocar, não ia colocar, mas agora eu vou colocar. Bom, mas vamos ver então o que o Hugo Sérgio preparou para hoje. Eu quero que o Bruno Daniel, que fugiu do estúdio, acompanhe o Curioso de hoje. Ele tem que acompanhar. Ele vai gostar. Vai? Ele gosta de futebol americano. Então vamos ver o que nos reserva aí no Curioso Esporte Clube de hoje. Primeiro beisebol. Olha lá, Cecília.
Olha o faro do cara de um bom jogador. Alguém vai jogar a bola, vai na direção da repórter, ele vai salvar a repórter lá. Impressionante. Que isso? A Lídia até deu 3 pulinhos. Nossa, que sorte da repórter, hein? E não foi montagem lá. Ia acertar em cheio. Ia acertar na repórter. Que tacada, rapaz. Sensacional. O cara chegou e flop. Bom, que bom seria se fosse sempre assim, né? Mas o que acontece com mais frequência é realmente do pessoal ser atingido ali, seja nos campos de futebol, né, em outras modalidades esportivas, de vez em quando tem alguém sofrendo uma videocacetada. Touchdown. 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 Isso. Obrigado, Marcelinho. Cecília, olha que engraçado no futebol americano. O cara parou, fingiu que nada estava acontecendo. Tipo, fingiu que abandonou a partida. Não vou mais jogar. Pegou a bola e começou a andar. De repente saiu correndo. Ah, é? Touchdown. Vamos ver então. Vamos lá, então. O mais incrível do mundo. Olha lá. Todo mundo posicionado. Barcelos. Esse daí que você queria que o Bruno foi visse? embora. Não, saí da partida. Por que você queria que o Bruno Daniel visse isso? O cara fingiu que não ia jogar mais, Cecília. Peguei a bola, não, gente. Aí saiu correndo, olha lá. Touchdown. Enganou todo mundo. Vamos voltar, gente. Essa foi demais. Olha lá. O cara parou no meio. Ficou todo tranquilo lá. Ele vai parar. Aí ele vai, não, dá a bola aí. Não vou jogar mais não. Vai andando. De repente começa a correr. Enganou todo mundo lá. Todo mundo parou lá. Ninguém segurou ele não lá. O mundo esportivo também é dos espertos, né? Muito bom, gente. Não é verdade? Sensacional. Bom, e com essa a gente encerra aqui mais um Esporte Metrópole. Lembrando que tem reprise. 6 horas. Às 6 horas da tarde. E amanhã tem muito mais, né? Hoje tem seleção brasileira também. Super Clássico das Américas, Brasil pra cima da Argentina. E não vai ter greve em campo. Não vai ter greve em campo. Não. Mas essa previsão é sua ou do Bruno Daniel? É do Bruno. É do Bruno? Socorro, gente. Será que teremos jogo? Bom, a gente confere então. Boa torcida para você que estará aí acompanhando o Super Clássico das Américas. Amanhã tem muito mais Esporte Metrópole a partir da 1h da tarde, ao vivo. Abraço. Fui!